O tema de hoje é um tema que assola a vida de muita gente, já me dificultou muito e hoje ainda me dificulta às vezes, só que tá mais tranquilo. Que é o medo do futuro, o medo de não se encaixar, não saber o que quer pra vida, qual o seu propósito. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque eu tenho algumas coisas pra pontuar. Eu fiz alguns tópicos aqui pra não me perder, que é como decidir a vida quando você não tem certeza de nada. O tema comum é o medo de não se encaixar. E esse é o medo que todo mundo tem, cara. Eu, por exemplo, vou contar a minha experiência. Eu não nasci querendo atuar no ramo da tecnologia, por mais que eu sempre tive afinidade com isso, sempre mexi em computadores e etc. Mas eu nunca pensei em trabalhar com isso. Mas foi algo que eu decidi no meu terceirão. Eu sempre quis concurso militar. Sempre. E aí você pensa, caramba, que mudança brusca. O cara vai de concurso militar pra, porra, andar na lama, pra ficar, porra, fazendo cálculo aqui, programando. Pois é, e é sobre isso que eu gostaria de aprofundar mais. Será que eu sempre quis mesmo? Esse é o negócio. Muita gente acaba querendo ter um futuro se espelhando no que tem dentro de casa ou no que as pessoas falam. E esse é um mal muito perigoso, porque a sua vida é o seu futuro. Eu, pela minha experiência, eu sempre quis concurso militar, primeiro pela estabilidade, porque eu via que dentro de casa o que a estabilidade faz e é muito bom. Poxa, eu só tenho a agradecer pela vida que eu tenho. E por influências do meu pai, por influências da minha família, que também tem alguns militares, mas nunca foi algo que me acendia o coração, entendeu? Nunca foi algo que me fazia, poxa, sentar a bunda na cadeira e estudar por 10 horas seguidas. Nunca. Sempre foi algo que eu fui empurrando. Empurrei. Chegou no terceirão, eu tive que decidir. E agora? O que eu vou fazer? E aí eu fui porque eu realmente gosto e eu realmente estou gostando. Sempre gostei de mexer com tecnologia, sempre fui dessa área, só que não dessa forma, né? Eu nunca programei, entende? Eu sempre tive uma afinidade por exatas, mas nunca cheguei a programar. E é sobre isso que eu vou falar. O primeiro passo para entender é saber qual realidade você está. Esse é o primeiro passo definitivo, porque não adianta. Poxa, você vai me falar que você tem um sonho, não sei, de ser médico. Você, poxa, é de classe média baixa, não tem apoio dos seus pais nos estudos, estão te pressionando para trabalhar rápido. E aí, o que você vai fazer? Ou você passa de primeira em medicina, ou você se ferra. Então é isso, você tem que entender a sua realidade. Às vezes você vai precisar passar por um caminho que não necessariamente é o seu futuro definitivo para chegar aonde você almeja. E não tem problema nenhum nisso, tem muitas pessoas que fazem isso. E eu acho super justo, uma atitude muito louvável, você saber que no momento atual você não consegue. E se você não consegue, você não precisa ficar parado, entende? Ainda mais se você é homem, se você é homem, tem 18, 19, 20 anos, você não tem que ficar parado. Porque ficar parado nessa idade, tipo, você está desperdiçando a sua melhor época de produção, de criatividade, de inteligência, de absorver conhecimento para ficar parado. Então, é isso, você saber recalcular a rota dependendo da sua condição financeira, psicológica, espiritual e por aí vai. Alguns começam pelo que realmente amam, tem pessoas que conseguem começar, tipo, graças a Deus eu comecei por algo que eu amo e, poxa, eu fico muito feliz com isso porque eu gostei, estou gostando, mas tem pessoas que não conseguem, e qual o problema nisso? Você não é menor por isso. Na verdade, eu acho você que tem um sonho que não consegue chegar ainda e vai passando por outras coisas para conseguir chegar, eu acho você bem mais louvável. Se você faz isso, você é incrível, cara. Você não precisa se diminuir, você não precisa ter vergonha do que você faz. Você precisa traçar um planejamento para conseguir o que você quer. Entende?
E é isso, é o que eu coloquei aqui nos temas, que sonhos têm tempos diferentes para cada pessoa. Alguns começam pelo que amam e outros começam pelo que paga. E essa é a realidade, principalmente no Brasil. Essa é a realidade, a gente começa pelo que paga. É complicado. O comum, vamos falar dos erros. Comparar bastidores seus com vitrine dos outros. Isso aqui é clássico, todo mundo faz isso. Instagram, YouTube, TikTok, muitos influencers, muitas pessoas, poxa, com 15, 14 anos sendo bilionários, tendo tudo que a gente já sonhou em ter. Algumas pessoas, poxa, sendo incrivelmente inteligentes e, poxa, conseguindo tudo. E aí você pensa, caramba, eu sou um burro, sou um animal. Cara, você não é. Você só está se comparando com a nata. Ou se comparando com pessoas que sempre tiveram um estudo muito bom, sempre tiveram realmente uma predisposição a estudar muito melhor do que a sua e por isso conseguiram algo mais cedo do que você. E isso não te faz menor, isso só te faz ter um caminho diferente. E é isso que a gente precisa entender, eu preciso entender, todo mundo precisa entender, porque a nossa geração é totalmente assolada pela comparação. Nós nos comparamos o tempo inteiro. E a comparação mata sonhos, a comparação mata ações, porque às vezes você está fazendo algumas coisas aqui, as suas pequenas ações, estudando, e você passa aqui, porra, um moleque de 13 anos com uma Ferrari na mansão investindo em criptomoeda, eu aqui. Porra, isso é complicado, mano, é complicado, até, tipo, eu mesmo penso nisso às vezes e é complicado. A tecnologia veio para ajudar, mas também ferra muito a nossa mente. É isso, cara. Para finalizar, você tem que ter ideia que a clareza não antecede movimento. Clareza é produto do movimento. E isso é muito forte, porque ao invés de você tentar ter uma clareza do que você quer, parado, vendo coisinha aqui, sem botar a mão na massa, você não vai conseguir ter uma ideia do que você quer se você não experimentar, se você não querer aquilo. Entende? Então você precisa você só consegue a clareza tendo movimento. Você não consegue clareza ficando parado. Então é isso. Se você ainda não sabe o que você quer, você precisa experimentar. Ai, poxa, pelo menos você já precisa ter algum norte. Poxa, eu sou bom em matemática, sou bom em biologia, sou bom em química, em física, em história. Eu prefiro mexer com números, eu prefiro mexer com pessoas, falar com pessoas. O que eu gosto, poxa, de dinheiro, de economia, de bolsa de valores. Pega algo que você gosta. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser jogo, pode ser guitarra, pode ser ouvir música. Pega pequenos hobbies que você tem e vai juntando isso até formar uma área profissional. Vai pesquisando e vai entendendo. Porque não há nada mais prazeroso do que trabalhar com um hobby seu. E programar para mim virou um hobby. Eu gosto muito de construir coisas, eu gosto de construir sistemas robustos, gigantes, que são cérebros artificiais. Isso é bizarro. Eu penso nisso toda hora. Eu tô vivendo por isso. Eu tô no segundo semestre, acabei de entrar no segundo semestre e eu tô dentro disso desde o primeiro dia. E eu vou continuar porque eu tô gostando, pô. E ai, poxa, não tô mais gostando, não vejo mais sentido nisso. Tá bom. Faz uma transferência. Ou pelo menos termina a graduação e, poxa, tenta outra coisa. Você não é preso a nada. Você não é preso a nada. Isso é muito forte. Você não é preso. Você só precisa experimentar, tentar. E se você experimentou e tentou, irmão, não continua. É muito melhor perder 2, 3, 4 anos do que perder uma vida inteira com algo que você não gosta só para impressionar os outros. Não faça isso, não cometa esse erro. Porque, poxa, eu já quis medicina. Eu seria um bom médico? Porra, eu não seria um bom médico, nem não seria. Eu seria horrível sendo médico. Por quê? Eu sou uma pessoa metódica, eu sou uma pessoa mais fria, eu gosto de números, eu não tenho muita paciência para ficar lidando com várias pessoas falando comigo e tudo mais. Eu gosto disso aqui, eu gosto de programar, eu gosto de cálculo, eu gosto de, poxa, mexer com machine learning, eu gosto de software. E então você tem que entender o que você gosta. Você tem que entender, poxa, não adianta, mano. Se eu fosse lá, porra, para medicina, tudo bem, eu tenho capacidade de passar se eu estudar por 1 ano, 2 anos, mas eu seria um péssimo médico. Que valor eu ia entregar para a sociedade?
o valor que eu posso entregar para a sociedade, para o povo brasileiro, para quiçá do mundo, é muito mais valioso fazendo o que eu gosto, que é criando sistemas, criando soluções inovadoras de tecnologia para, conectado com a saúde, igual a minha startup que eu criei. Então você tem que entender o seu caminho. E entender o seu caminho é o que vai te fazer chegar aonde você quer. Então é isso, acho que eu falei muito, são 11 minutos de vídeo. Dá um like aí, se inscreve no canal se você gostou do vídeo e é isso, galera, tamo junto, é nóis.